Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, rogando ao Pai Celestial e ao Mestre Jesus que nos abençoem, nos intuam e nos protejam em nossas tarefas a todo momento, nós queremos hoje refletir um pouco sobre a nossa situação aqui no planeta Terra, nos dias de hoje, e sobre as informações que a doutrina espírita nos traz a respeito dessa situação. A doutrina que nos diz que nós estamos perto do fim do planeta de provas e expiações e que estamos a ponto de iniciar um mundo de regeneração aqui na Terra. Portanto, se trata de um salto qualitativo para o planeta, um salto onde nós teremos ganhos, progressos, que tornarão a nossa vida um pouco melhor. Nós teremos uma transformação no planeta, que é uma transformação que nos levará a viver uma vida de qualidade melhor. No entanto, nós temos convivido com catástrofes, com infortúnios no nosso dia a dia, que nos trazem uma certa dúvida. Parece que nós estamos vivendo num mundo que tem apresentado mais problemas do que de fato melhoras. Assim, a doutrina espírita pode esclarecer esse momento no qual nós vivemos, pois se trata de um momento no qual nós temos o prelúdio de um planeta de regeneração, e através dessas informações do Espiritismo nós podemos compreender então esse momento que nós vivemos e o nosso papel aqui no planeta. Para a gente poder pensar um pouco a respeito disso, eu quero trazer de volta à nossa memória uma parábola contada por Jesus no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Capítulo esse que é quase todo dedicado à exposição de parábolas que Jesus contou às pessoas que o acompanhavam, aos seus ouvintes. Portanto, nós temos na sequência 6 parábolas expostas no Evangelho de Mateus, das quais a última é a parábola da rede. Todas elas têm como tema características do reino de Deus e a explicação dessas características. Temos entre uma e outra pelo menos a explicação de 2 dessas parábolas pelo próprio Cristo, nos trazendo o significado real dessas parábolas. E a parábola da rede, portanto, é uma parábola que traz a conclusão do pensamento de Jesus, de sua exposição, de sua linguagem metafórica a respeito daquilo que queriam dizer as outras 5 parábolas e, portanto, esse pensamento de conclusão a respeito do tema. Assim, nós vamos agora ler a parábola, na sequência lançar sobre ela a luz dos ensinamentos da doutrina espírita e então vamos tentar compreender esse contexto no qual nós vivemos hoje aqui no planeta Terra. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 47 a 50. Novamente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que recolheu todo o gênero de peixes. Quando ficou cheia, depois de a puxarem para a praia e se sentarem, recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram fora. Assim será na consumação da era. Os anjos sairão e separarão os malvados do meio dos justos e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que extrai do seu tesouro coisas novas e antigas. Essa é a pequena parábola contada por Jesus que vem, como dizíamos, como conclusão dos pensamentos expostos até então. Precisamos sempre lembrar que toda vez que Jesus conta uma parábola, ele está usando de uma linguagem que era uma linguagem que deveria alcançar a cultura, o conhecimento, as possibilidades intelectuais e morais do povo daquela época que as ouvia. E que nós temos hoje na doutrina espírita um avanço no que diz respeito ao significado daquelas parábolas e um avanço no que diz respeito, portanto, à nossa compreensão a respeito do que Jesus dizia. E quando nós iniciamos a leitura de uma parábola, nós precisamos prestar bastante atenção sobre o tema a ser desenvolvido e o modo como Jesus desenvolve esse tema.
No nosso caso em questão hoje, nós temos o tema dessa parábola já na primeira frase, quando Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar. Então nós temos o tema. Ele está tratando a respeito do reino de Deus. E para tratar a respeito do reino de Deus ou do reino dos céus, ele usa essa imagem de algo que nós já conhecemos, uma rede lançada ao mar, e que recolhe, portanto, toda a qualidade de peixes. Então nós já temos o tema, o reino de Deus, e a comparação, a rede lançada que recolhe toda a qualidade de peixes. Agora, usando um pouco do nosso conhecimento da doutrina espírita, nós sabemos que o reino de Deus, ou o reino dos céus, é todo o universo. O reino de Deus é todo o universo, o Pai Criador de todas as coisas, como nós vemos na questão de número 1 de O Livro dos Espíritos. Deus é a causa primária de todas as coisas. Deus é o Criador, portanto, do universo todo, que aqui é comparado à rede, aos peixes, ao mar, à praia, ao recipiente. Ou seja, cada um desses elementos expostos na parábola compreende uma certa característica, uma certa parte do universo criado por Deus. Deus é o criador da rede, do peixe e assim por diante, de tudo que nós vimos na parábola. No entanto, podemos pensar também que quando Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada, nós lembramos que essa rede foi lançada na parábola com um objetivo. O objetivo de trazer para a praia todo o gênero de peixes. O que nos dá também agora a segunda característica de Deus exposta na pergunta de número 1, ou na resposta à questão de número 1 de O Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema. Essa rede não é lançada a esmo, ao acaso. Ela é lançada de forma inteligente e com um objetivo claro. Então agora a gente já faz uma ideia do que está sendo colocado na parábola. Nós temos o universo em funcionamento, mar, praia, recipiente, etc. E a rede lançada é uma representação das leis divinas em funcionamento neste universo que é organizado de forma harmônica. Essa ideia da rede sendo as leis da rede puxando toda a qualidade de peixes, toda a qualidade de homens para a praia. Já desvendamos o que é a rede. E deveríamos nos perguntar, mas a rede divina realmente puxa? As leis divinas nos arrastam? A força, né? Como é dito na parábola? Podemos pensar que de certa forma sim. A questão de número 614 do Livro dos Espíritos, que é a questão que abre o estudo das leis morais, nos diz que a lei natural é a lei divina. E que ela diz ao homem tudo o que ele deve e o que não deve fazer. Olha só o arrastamento. Né? E que o homem só é infeliz quando se afasta dessa lei que é única e verdadeira. Então, para sermos felizes, devemos nos deixar arrastar pelas leis divinas, ou devemos cumprir as leis divinas. A lei natural, de certa forma, nos arrasta a cada segundo da nossa existência. Basta desrespeitá-la um pouquinho que seja, em qualquer um dos seus dois aspectos, que são o aspecto material e o aspecto espiritual, ou melhor dizendo, o aspecto moral, para sentirmos esse arrastamento. Quando a desrespeitamos no aspecto material, por exemplo, ingerimos uma quantidade de alimento muito maior do que aquela que o nosso corpo necessita para saciar a fome, nós já sentimos imediatamente o arrastamento da lei moral no sentido da corrigenda, pedindo para que nós, nos alertando, dizendo que nós exageramos. Assim também nos critérios morais da nossa existência. Basta que nós infringamos qualquer aspecto conhecido por nós da lei moral para que a nossa consciência nos acuse. Então a lei natural, dividida entre aspecto material e moral, está a cada segundo da nossa existência, de certa forma, nos arrastando para que nós possamos praticar o bem e para que nós consigamos, dessa forma, progredir e sermos felizes.
Assim, nós temos ainda, nessa terceira parte do Livro dos Espíritos, a exposição de 10 leis morais. São elas as únicas? Obviamente que não. São leis que estão ali expostas, estudadas, trazidas para o nosso entendimento por Allan Kardec, através do ensinamento dos espíritos superiores, para que nós possamos conhecer em cada uma delas, em cada nuance, um pequeno fio dessa rede que Deus lançou sobre todo o universo e que tem, portanto, esse objetivo de nos trazer de volta à praia, de nos trazer a um lugar seguro, né? E já fizemos menção a essa situação da rede em nosso vídeo anterior, quando Simão Pedro é convidado por Jesus a lançar a sua rede ao mar, no seu trabalho profissional cotidiano, e depois recebe o convite de Jesus, dizendo a ele que Jesus o ensinaria a pescar homens. A rede que Simão Pedro aprenderia a lançar com Jesus na pesca de homens era a rede do amor, a rede da caridade. E claro que essa rede, na situação de Simão Pedro, era uma rede que fazia referência à relação dos homens entre si, relação dos homens de uns para com os outros. Agora, aqui no nosso caso, essa rede que é lançada é uma rede que não é lançada por um homem, mas lançada por Deus. E se os peixes da parábola são os homens, nós tratamos aqui não mais de relação entre os homens, mas de relação entre os homens e o reino dos céus, entre os homens e Deus. Como acontece essa relação entre os homens e como a lei divina está lançada, como ela opera essa relação entre os homens. Então, um novo significado para essa rede através da parábola que Jesus contou. Assim, ainda refletindo um pouquinho a respeito da nossa disposição, da organização, da harmonia do universo, nós que somos espíritos encarnados, estamos subjugados a essa condição de estarmos na matéria. Portanto, pensamos que esse arrastamento ao qual nos referimos da lei divina, no aspecto material, nos leva pelo menos ao desenvolvimento da nossa disciplina e à conquista dos valores reais da vida maior, quando nós convivermos com a matéria e aprendemos a desenvolver valores espirituais no decorrer da nossa vida aqui na matéria. O corpo físico é um agente limitador da liberdade do espírito e, portanto, também disciplinador, quando nos mostra aquilo que nós devemos fazer em relação aos nossos excessos ou às nossas carências. E temos também o aspecto moral ou o aspecto espiritual da nossa mudança, do nosso progresso, ou esse aspecto moral da lei divina operando como uma rede aqui no nosso planeta. Nós temos no livro A Gênese, item Sinal dos Tempos, uma explicação muito conveniente para as nossas reflexões, quando Allan Kardec escreve que uma mudança tão radical como a que está se elaborando, que é essa transformação do planeta de provas e expiações para o planeta regenerador, não pode realizar-se sem comoções. Sem comoções. E a gente agora percebe que diante desses quadros aos quais eu me referi, de acidentes, de desencarnes coletivos, de calamidades, de pandemia, etc., tudo que a gente vê no mundo hoje, quadros que revelam mudanças morais ou males morais que estavam camuflados, que estavam escondidos, nós identificamos que esse é o primeiro sinal da grande mudança dos tempos. Mudança essa que, segundo Allan Kardec, ainda no mesmo trechinho da Gênese, inevitavelmente se fará na luta de ideias. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Assim, desencarnes coletivos, através de acidentes, através de pandemias, através de tudo que a gente vê aqui no nosso planeta, são fenômenos pertencentes ao mundo da matéria, ao mundo físico, que não retratam necessariamente punição aos filhos que desencarnam,
mas que retratam afinidade com aquele momento, nos quais aquela quantidade de espíritos precisava desencarnar. Então, nós vemos sim pessoas comprometidas por afinidade com aquele momento, comprometidas com o desencarne, obviamente às vezes para resgate e às vezes por mérito. Pois muitos espíritos desencarnam em meio a esses eventos simplesmente porque eles cumpriram a sua tarefa no planeta Terra, porque têm afinidade com aquele tipo de desencarne e desencarnam naquela situação, indo para o plano espiritual, donos de todo o patrimônio espiritual que construíram no decorrer de milênios e no decorrer da última existência. Portanto, a situação de espíritos que desencarnam nesse evento no plano espiritual é correspondente à situação do seu patrimônio espiritual adquirido. Isso é extremamente consolador para nós. Nós vemos aqui o quadro do desencarne, o quadro da doença, o quadro da fatalidade. Mas do lado espiritual da vida, o que se apresenta é de fato a consequência necessária das escolhas do livre-arbítrio de cada um desses espíritos que desencarnou. Portanto, a questão íntima a qual nós devemos nos voltar é a questão moral, a questão do uso do nosso livre-arbítrio aqui na Terra. E se nós reclamamos às vezes de tantos quadros deprimentes aqui no planeta, como por exemplo os quadros de corrupção, e quando eu digo essa palavra corrupção, imediatamente pode vir à mente de todos nós quadros relativos a pessoas que governam o nosso planeta. E, no entanto, nós devemos pensar que quando nós falamos de corrupção, existem muitas circunstâncias da vida terrena que mostram quadros de corrupção e circunstâncias simples da nossa vida. Quando, por exemplo, nós recebemos um troco que era um pouquinho a mais do que aquilo que deveria ser dado e nós não devolvemos aquilo que foi passado, não agimos honestamente. Quando, como por exemplo, nós paramos o nosso carro em uma vaga destinada a pessoas com deficiências físicas. E assim por diante, pequenos quadros de corrupção que ficam escondidos no interior de cada um de nós e camuflados da sociedade. E que agora, nesse limiar do planeta, nesse ponto inicial para o planeta de regeneração, têm a necessidade de surgir para que nós possamos identificá-los. Pois não existe cura de doença sem a identificação dos seus sintomas e sem a identificação daquilo que ela é. Isso acontece sim no nível coletivo, mas devemos estar muito atentos, porque acontece também e principalmente no nível individual de cada um de nós. Nós temos pedido a Deus que Ele nos dê circunstâncias para o nosso progresso. E aí nós lembramos daquela pessoa que não nos deixa progredir. Sabem aquela pessoa que é uma pessoa de muito difícil convivência para nós, uma pessoa que parece conter em si todas as qualidades, todos os recursos, todos os pequenos detalhes próprios para nos irritar, para nos tirar do sério. E aí então Deus olha para essa pessoa com muito amor, com muito carinho, e a coloca exatamente no nosso círculo íntimo de convivência. E então a gente se espanta, a gente diz, poxa vida, eu tenho pedido a Deus oportunidades de progresso e surge essa pessoa na minha vida. Mas é claro, ela é a nossa oportunidade de progresso. E nós às vezes olhamos para essa pessoa e não percebemos o porquê ela está próxima de nós. Ela está próxima de nós porque ela mostra os nossos pontos frágeis, as nossas fragilidades. E ela é a pessoa mais indicada para nos fazer crescer, por exemplo, na paciência. E é assim que a gente vai compreendendo que o mundo de regeneração proposto pela doutrina espírita é um mundo que envolve leis que precisam ser cumpridas, necessariamente têm que ser cumpridas. E é assim que a gente passa a tratar a nossa relação com essas leis e com as dificuldades de forma diferente. Pois agora nós compreendemos que as dificuldades que o planeta nos aponta agora
tem a mesma função, a mesma utilidade das pessoas difíceis. E nós passamos a tratar de modo diferente essa relação com os nossos problemas, sejam eles pessoas difíceis ou calamidades apresentadas pelo planeta. Pois o que precisa mudar de fato não é a pessoa difícil que está em nossa vida, mas somos nós que precisamos mudar. O que precisa mudar não é dificuldade no mundo lá fora. Nós é que precisamos mudar diante dessa dificuldade, sendo mais caridosos, mais tolerantes, mais amorosos. Portanto, aqueles espíritos que compreendem isso recebem uma faixa de boas-vindas, na qual está escrita: bem-vindo ao mundo de regeneração. Os espíritos que já compreenderam essa circunstância já estão vivendo a regeneração interna, a regeneração moral, a regeneração que leva ao progresso. Assim é o prelúdio do planeta de regeneração, quando nós começamos a nossa regeneração por nós mesmos, embora estejamos diante de diversas adversidades que a vida nos apresenta. Conclui Allan Kardec o seu pensamento, ou para concluir esse nosso pensamento, nós recorremos mais uma vez ao texto de Allan Kardec no item Sinais dos Tempos da obra A Gênese. Escreve o codificador: de duas maneiras se opera, como já o dissemos, a marcha progressiva da humanidade. Uma gradual, lenta, imperceptível, se considerarem as épocas consecutivas a traduzir-se por sucessivas melhoras nos costumes, nas leis, nos usos, melhoras que só com a continuação se podem perceber, como as mudanças que as correntes d'água ocasionam na superfície do globo. A outra por movimentos relativamente bruscos, semelhantes aos de uma torrente, que, rompendo os diques que a continham, transpõe em alguns anos espaço que levaria séculos a percorrer. É então um cataclismo moral que traga em breves instantes as instituições do passado e ao qual sobrevém uma nova ordem de coisas que pouco a pouco se estabiliza, à medida que se restabelece a calma e que acaba por se tornar definitiva. Então, duas espécies de transformações, uma lenta, gradual, no decorrer da nossa jornada terrena, e outra que surge através de perturbações passageiras, através de calamidades que fazem com que a gente progrida de forma mais rápida, de forma mais concisa, acelerando o nosso progresso. Vamos passar ao segundo ponto da parábola para a gente terminar a nossa reflexão a respeito dela. Então Jesus continua dizendo que quando aquela rede ficou cheia, e depois de a puxarem para a praia e se sentarem, recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram fora. Como aprendemos através do Espiritismo que o reino de Deus nada desperdiça, que nada pode ser jogado fora, quanto mais espíritos, né? O próprio Jesus disse que todas as ovelhas se salvariam. Nós temos aqui, nessa ideia de conclusão a respeito do funcionamento das leis e do reino de Deus, essa ideia de que espíritos que não aceitam a transformação para melhor, que nós conhecemos pelo nome de progresso, obviamente não podem permanecer em um planeta regenerador, em um mundo feliz, simplesmente por não terem conquistado essa condição de serem recolhidos ao reino dos céus, ou serem recolhidos a patamares melhores da existência. E, portanto, jogados fora aqui representa simplesmente a permanência desses espíritos em mundos de provas e expiações. Temos recebido essas informações de médiuns como, por exemplo, Divaldo Pereira Franco, mundialmente respeitado, nos dizendo que os espíritos que não conseguirem se adequar, progredir para estarem presentes em um mundo regenerador, passarão a viver em outros planetas que tenham as características de um planeta de provas e expiação, o que inclusive nos explica em parte o versículo seguinte, que diz que na consumação da era os anjos sairão e separarão os malvados do meio dos justos e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Justamente a condição de mundos um pouco mais primitivos ou de mundos de provas e expiações.
Ainda, Divaldo Pereira Franco e também Chico Xavier nos informaram por diversas vezes que esses anjos, espíritos superiores, estariam se preparando para reencarnar na Terra em breve tempo, trazendo avanços nas áreas das artes, das ciências, da educação, da convivência, da religião e assim por diante. É assim que a rede está lançada e que o auxílio virá. Assim, a vinda, essa separação entre os bons e os maus, deverá acontecer, obviamente, na nossa sociedade, através dessa comparação que nós teremos que fazer da nossa conduta com a conduta de espíritos mais avançados vivendo entre nós. E, portanto, essa convivência com eles nos causará uma certa reflexão, nos causará mudança e trará aqui essa separação entre aqueles que são considerados malvados e os justos. Uma seleção natural, não essa seleção excludente que nós poderíamos pensar a princípio, mas uma seleção que faça com que esses que são maus tenham os impulsos, tenham as tendências, as inclinações a se transformarem, a se tornarem bons, através do exemplo, através da convivência. Assim nos ensina o Espiritismo na sua lei de sociedade. É essa a função da lei de sociedade. Os mais evoluídos têm por obrigação o auxílio aos menos evoluídos. Aqueles que têm ganhos tratam daqueles que não têm, em todos os níveis da vida. E assim, essa lei de sociedade mostra que a atitude de cada um de nós causa consequências em todos os que vivem ao nosso redor. Lei de sociedade traduzida para o dia de hoje na palavra globalização, que todos nós conhecemos muito bem e que retrata o acerto do Espiritismo em dizer que as leis morais se evidenciariam, que seriam vividas de forma mais pungente no decorrer da nossa vida aqui na Terra. Alguns amigos questionam, dizendo se a doutrina espírita não estaria um pouquinho ultrapassada por usar essa expressão lei de sociedade, quando o mundo já apresenta uma nova forma de entender a lei de sociedade, que é essa ideia de globalização, pelo menos em relação ao vocabulário, né? Dizem alguns que a doutrina espírita precisaria se readequar para não ficar ultrapassada, mas lembremos sempre dos princípios do Espiritismo, não é? Nós hoje tratamos de globalização aqui no planeta Terra, entendendo que um vírus que começa do outro lado do mundo nos atinge aqui, inevitavelmente. Que em termos econômicos isso também acontece, em termos sociais, em termos de convivência. Temos aprendido que as nossas relações têm se tornado cada vez relações mais evidentes, relações mais necessárias. E sim, o mundo, o planeta Terra nos mostra isso hoje. No entanto, a doutrina espírita, no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, em uma das mensagens do Espírito de Verdade, traz a frase, portanto, do Espírito de Verdade, que nos diz que o Pai Celestial não quer a morte do pecador, mas quer que encarnados e desencarnados se socorram mutuamente. Olha a lei de globalização, a lei de sociedade, melhor dizendo, expandida para a convivência com o plano espiritual. A doutrina espírita está à frente de nossa época. Ela está na situação de quem prediz acontecimentos futuros, de quem nos leva a pensar esses acontecimentos futuros de um ponto de vista diferente. Pois, embora vivamos aqui certas dificuldades no planeta, nós temos que lembrar que a lei divina está sendo colocada à nossa disposição 24 horas por dia para que nós aprendamos com ela. Escreve o Espírito Emmanuel através da mediunidade de Chico Xavier. Lamentemos sem desespero, quantos se fizerem vítimas de desastres que nos confrangem a alma. A dor de todos eles é a nossa dor. A dor de todos eles é a nossa dor. Não esqueçamos, porém,
que nunca estamos sem a presença da misericórdia divina, junto às ocorrências da divina justiça, que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós, que tudo se renova para o bem de todos e que Deus nos concede sempre o melhor. Através da mediunidade de Chico Xavier, na obra Chico Xavier Pede Licença. Então nós temos aprendido que, embora nós tenhamos esses quadros no planeta Terra, que são quadros difíceis, a nossa convivência, o nosso modo de aprendizado dentro desses quadros é muito importante para o nosso progresso. É através deles que nós nos educamos, é através deles que nós passamos a condições melhores. Se nós ainda questionamos esses quadros, né? A gente questiona às vezes a desencarnação de um ente querido, a gente às vezes questiona a situação de miséria que ainda atinge certas pessoas, e principalmente quando ela nos atinge, nós questionamos bastante. Enfim, a questão da falta de recursos materiais para a nossa vida aqui na Terra também é bastante questionada. Quando nós vivemos esse tipo de situação, nós precisamos lembrar que a justiça divina, Deus, o reino dos céus, nos dá essas oportunidades de crescimento e que nós deveríamos igualmente questionar as questões opostas a essas. Nós não vemos, ou vemos muito raramente, alguém questionar a reencarnação, por exemplo. Dizemos, né, poxa vida, tantos espíritos desencarnaram neste evento, mas poucas vezes dizemos por que estão reencarnando 300, 400 espíritos no mundo exatamente nesse instante. O que a lei divina quer deles, ou espera deles, que estão reencarnando exatamente nesse instante? Por que Deus colocou a miséria na minha vida? Deveríamos perguntar por que Deus colocou a riqueza na minha vida. Por que Deus colocou a falta? Bem, porque Deus permitiu que eu tivesse alguns excessos. Então, diante desses questionamentos, em qualquer ponto de nossas vidas, nós passamos a agir da forma como Jesus nos orientou ao final da parábola da rede. Pois o Cristo disse, por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de uma casa, que extrai do seu tesouro coisas novas e antigas. Referia-se o Senhor aos escribas de sua época, diretamente relacionados também aos fariseus, segundo o verbete escribas contido na introdução, no comecinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles homens que dominavam, que tinham o estudo da lei divina e que tinham a função de propagá-la, a função de transmiti-la às outras pessoas, estudá-la e transmiti-la às outras pessoas. Assim é aquele que se tornou discípulo do reino dos céus. Extrai do seu tesouro, dos seus conhecimentos, das suas vivências, coisas novas e antigas, exatamente como fizeram aqueles da parábola. Trouxeram através de sua pesca todo o gênero de tesouros, vamos dizer assim nesse instante. Separaram os bons dos ruins, e mesmo separando esses dois, conseguem retirar daí coisas novas, aprendizados novos. A nossa vida é assim. Nós vivemos eventos que nos agradam muito, outros que nada nos agradam. Mas de todos eles, nós podemos tirar coisas novas e coisas antigas, ambas para o nosso crescimento, para o nosso progresso. Assim nos ensinou o Cristo, assim nos ensina a doutrina espírita. Muito obrigado mais uma vez, queridos irmãos, pela companhia nos estudos, pela paciência e pela atenção. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.